Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto, ou começar um assunto muito interessante, uma das máquinas que eu mais admiro do ponto de vista operacional, principalmente em termos sistêmicos, questão de compensação de reativo, enfim, tá? Coisa muito interessante para rolar na sequência de aulas ou de videoaulas ou módulos sobre esse equipamento, certo? Ninguém mais, ninguém menos do que as máquinas síncronas, perfeito? Combinado? Como nós sempre gostamos de fazer, ao começar um assunto como esse, ao começar uma máquina nova, um resgate, um retorno aos pressupostos conceituais para a gente poder fazer aquela fase de apresentação do modelo e gradativamente caminhando com ele para que no momento mais oportuno, mais ou menos brevemente, nós tenhamos então um comportamento mais agudo, tá certo? Mais profissional e mais específico como você de fato deseja, tá? Mas preliminarmente, vamos lá, é uma máquina rotativa, onde existe conversão eletromecânica de energia, tá? E que apresenta no seu estator todas aquelas partes constituintes clássicas que o estator de uma máquina possui. Carcaça, circuitos magnéticos, circuitos elétricos, ranhuras, caixa de terminais, placa de identificação, sistema de porta-escovas, e escovas de grafite, quando for o caso, enfim, o que qualquer máquina, a bloco estatórico de qualquer máquina apresentaria, tá? O que chama a atenção aqui, olha só, que o estator dessa máquina opera em corrente alternada. E é exatamente por isso que ela é classificada como uma máquina de corrente alternada. Ela é uma máquina CA. E aliás, dicas de passagem, ao que eu vou dizer, no que tange a circuito estatórico, a semelhança é tremenda com uma máquina de indução, com a máquina assíncrona. Eu diria até, se você tivesse duas máquinas, uma de indução e outra síncrona, de mesmas dimensões, mesma potência, mesma tensão, mesma configuração polar, você poderia trocar os rotores entre si, que eles trocariam à vontade, uma que era síncrona passaria a ser assíncrona, a que era síncrona passaria a ser assíncrona ou vice-versa, sem o menor tipo de problema. É muito semelhante, mas muito semelhante de fato, do ponto de vista de distribuição de rolamentos, configuração de polos, muito semelhante o estator da máquina síncrona com o estator de uma máquina de indução, tá certo? Claro que a diferença marcante vem agora, no bloco rotórico que essa máquina apresenta. Como todo rotor clássico, o que eu tenho aqui? Eixo, lâminas de aço silício, dopadas a 4%, ranhuras, enrolamentos de circuitos elétricos, anel coletores ou anéis coletores quando for o caso, tá certo? Um rotor típico. No entanto, o que vale a pena ser ressaltado, e muito ressaltado, é isso aqui, ó. Essa máquina apresenta também a alimentação no seu circuito rotório. E olha que coisa interessante, o rotor dessa máquina trabalha em corrente contínua. Perfeito? Então, essa apresentação é importante porque já começa a caracterizar o ambiente da máquina em si. O estator da máquina opera em corrente alternada, alimentado independentemente, tem uma configuração estatórica parecidíssima ao estator de uma máquina de indução, tá? E o seu circuito rotórico, esse agora passa a ter vida própria, passa a ser totalmente independente, é o que eu estou dizendo, totalmente independente do estator e das grandezas eletromagnéticas que eventualmente possam aparecer no estator. O rotor agora tem uma fonte de alimentação própria e convive bem com ela. E já aproveitando a situação, uma vez que as máquinas anteriores já foram apresentadas, já são conhecidas, na máquina síncrona, o seu estator abriga o enrolamento de armadura. Ou seja, a nossa corrente A, a nossa armadura agora é uma armadura estática, bem diferente da máquina de corrente contínua que possui a armadura rotativa, tá? E naturalmente o que sobrou é que o indutor, o seu circuito de excitação, a sua excitatriz, o seu circuito de campo, naturalmente acaba habitando o ambiente do circuito rotórico. Lá está a nossa corrente de excitação. E como vocês podem perceber, eu acho que fica visível pela independência e pela até formatação diferenciada de alimentação, que nessa máquina aqui nós teremos acesso à corrente de excitação. Algo que só aconteceu até o presente momento com a máquina de corrente contínua. Transformador, um bloco só alimentado, apenas o indutor estático, apenas o primário, não tínhamos acesso à corrente de excitação. Na máquina de indução, a mesma coisa, por assim dizer, apenas um bloco alimentado, um bloco estático, o primário estático, não tínhamos acesso à corrente de excitação. Nas duas situações, elas eram unicamente definidas pela relutância de acoplamento entre as máquinas, tá certo? Veio uma máquina de corrente contínua que pela primeira vez
dois circuitos distintos alimentados independentemente, porém com a mesma formatação, ambos em corrente contínua, mas abriu a perspectiva primeira de você acessar a corrente de estação e nós verificamos, ou estamos verificando, os benefícios dessa perspectiva, em termos de torque, em termos de controle de velocidade. Mas é uma máquina de corrente contínua, onde foi necessário, por exemplo, entre outras coisas, a retificação eletromecânica. Agora, olha só, máquina de corrente alternada, que apresenta dois blocos energizados, bem distintos e bem diferenciados. E sendo uma máquina CA, que coisa legal, não há necessidade, não há aspecto imperativo de ter que retificar a tensão induzida na sua armadura. Por isso, então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a armadura do rotor, evitando aqueles contatos deslizantes com correntes muito elevadas e levaremos para o ambiente estatórico. Se eu induzo tensão alternada, ali ela é induzida e ela já é fornecida as cargas, alimentando os sistemas como do gerador ou sendo alimentada como se tratar de um motor. Perfeito? Então, inicialmente, está aí a nossa máquina de síncrona, importante sobre esse aspecto, uma máquina de corrente alternada. O nome síncrono vem de quem? Tá? Ora, se na máquina assíncrona o rotor não era alimentado e vivia como um elemento parasitário do campo girante estatórico, aqui o rotor dessa máquina, tendo vida própria, absolutamente não depende dele. Então, essencialmente, começando a prática dessa máquina de maneira imediata, penso não ser tão difícil imaginar que, se os dois circuitos têm alimentações distintas, o que eu teria, por exemplo, no ambiente estatórico? Alimentado ou induzido? Uma componente resultante, girante, centrípeta e constante de força motriz, ou seja, campo magnético girante, evidentemente. Tá? A tal correspondência biunívoca, bicontínua, frequência-velocidade, encontra nessa máquina o seu habitat natural. Tá? E aí eu diria, garantindo isso, independentemente de quantos polos a máquina tenha, porque deltinha elétrica, P sub 2, deltinha mecânico, tá certo? Teremos nessa máquina também um ambiente propício para as indutâncias dinâmicas, porque eu tenho a excitatriz em corrente contínua, então a velocidade, o giro é condição sine qua non para que eu possa induzir tensões no circuito magneticamente acoplado a partir de uma excitatriz de correntes fixas, de campos uniformes, linhas paralelas equidistantes. Se eu não providenciar giro, que é de a velocidade relativa, que é de a taxa de variação. E, finalmente, a própria equação de conjugado, uma equação genérica, né, onde se relaciona, agora sim, olha que coisa interessante, agora sim, os dois circuitos sendo alimentados, os dois com vida própria e com essa independência operacional, um fluxo estatórico associado ao campo magnético girante com rotação própria e um fluxo rotórico associado ao circuito contínuo do rotor que é posto em movimento. Ora, se essa máquina operar como um gerador, uma turbina, órgão primário, algo dessa natureza, um injetor de potência mecânica na ponta do eixo. Se ela operar como um motor, o próprio campo girante que acaba incrementando essa velocidade, atraindo, imantando e puxando magneticamente, ou eletromagneticamente, se vocês preferirem, o circuito rotórico da máquina. Então veja, quer seja uma alimentação, uma operação em gerador, quer seja em motor, a velocidade vem, ora de uma turbina injetada no seu eixo, ora do campo girante. Mas em ambas as situações, o rotor continua independentemente excitado por quem? Por baterias ou por retificadores que acessam o rotor através de anéis coletores, criando no rotor um ambiente de corrente, de intensidade, de fluxo, totalmente independente do ambiente estatórico em termos de campo girante. Resultado, o sincronismo vem daí. O fato do rotor não depender do estator, quando você injeta uma corrente contínua e o rotor está em movimento, ora, o campo girante, que se comporta como um ímã rotacional, enxerga no rotor um outro ímã. Então, se as velocidades são paritárias e se no momento, ou pelo campo girante, insisto, ou pela turbina, o rotor se movimenta, então, mesmo que o campo magnético seja fixo, unidirecional, e ele o é, porque vem de uma fonte de corrente contínua, se o rotor for posto em movimento, eu insisto nessa tese, quer seja por uma turbina, quer seja por um campo girante, o que acontece com as linhas paralelas e equidistantes do fluxo rotórico? Né? Ele entra em rotação, ele entra em movimento, ele adquire um caráter periódico, um caráter hertziano, e é essa componente giratória que o campo girante do estator enxerga. Logo, ele reconhece isso, eles se atraem mutuamente, eles se ajustam, um atrai o outro atrai um, e a partir daí a máquina passa a trabalhar com velocidades sincronizadas. Então, uma máquina síncrona é isso, uma máquina de velocidade constante, uma máquina de velocidade fixa. Detalhe,
independentemente da carga que essa máquina toca ou venha a acionar. Esteja operando a vazio, a 1/3 de carga, a meia carga, a 3/4 de carga, a carga nominal, até em sobrecarga permissível, aceitável, essa máquina terá a velocidade sempre sincronizada, constante com quem? Com a velocidade do campo magnético girante do estator. Olha o que eu vou dizer. Em regime permanente, ou seja, uma máquina operando com tensões nominais, frequências nominais e velocidades síncronas, ou velocidades nominais, no caso síncronas, tudo é aceitável nessa máquina. Sobrecargas, surtos, oscilações pendulares do rotor, eventualmente, tá? Tudo é aceitável, menos que, exceto que o rotor gire em uma velocidade mecânica diferente da velocidade do campo magnético do estator por um tempo um pouco maior do que as respostas transitórias que essa máquina pode apresentar. Porque se isso acontecer, ela estaria num assincronismo. Não existe escorregamento nessa máquina. E se por acaso, por uma razão qualquer, uma oscilação mais severa, o rotor se desgarrar do campo girante e tender a permanecer nessa situação, a máquina entraria em stall. O que significa isso? Ela perderia o seu sincronismo, ela perderia essa amarração entre o campo rotativo e o campo girante, e as proteções, os elementos de manobra deveriam tomar alguma atitude para tirar a máquina de serviço, porque realmente a situação final seria um completo momento inadequado, um desarranjo eletromagnético mecânico que essa máquina poderia eventualmente vir a sofrer. Tudo pode acontecer em uma máquina 5 em regime permanente, menos o rotor girar a uma velocidade que não seja a velocidade do campo girante do estator. Isso é fato, isso é factual. Por isso mesmo é que eu, em minhas manias de propor analogias para vocês, vou propor uma aqui, que eu gosto de chamá-la de aritmética síncrona. Tá? Em regime permanente, olha isso aqui, abram-se as aspas. Corrente contínua. E vou tentar manter a cor do pincel para você vincular uma grandeza, né, ao ambiente onde ele se encontra. Corrente contínua, um ambiente rotórico, tá? Mais RPM, mais rotações, quer seja por uma turbina, quer seja via campo girante, isso é igual a quem? Isso é igual a corrente alternada. Olha o que eu comentei há pouco. Se eu excito o rotor com a bateria ou retificador, as correntes, as intensidades, as induções, as forças magnetomotrizes, o fluxo são fixos, unidirecional. Isso por si só não produz taxa de variação. Mas, se por uma razão qualquer, por uma turbina, tá, de um gerador qualquer, ou de um campo girante, esse rotor é posto em movimento, como que os enrolamentos estatóricos, estrategicamente posicionados, né, numa carcaça estatórica da máquina, a 120 graus mecânicos uns dos outros, passam a enxergar esse ambiente rotórico? Ora, como um fluxo de caráter hertziano, como um fluxo de caráter rotacional, e como consequência disso, esse fluxo passará a induzir tensões alternativas, né, nas 3 fases defasadas do circuito estatórico, gerando o espectro trifásico que nós conhecemos. Olha o que eu vou dizer aqui, mais um jargão, né, desse nosso ambiente. Em circuitos acoplados magneticamente, o importante não é o que eu de fato sou enquanto circuito. O importante é como o circuito está acoplado magneticamente a mim, vai me ver, vai me enxergar, vai voltar os olhos. Porque o estator, quando vê o rotor, na verdade, o fluxo rotórico, com esse perfil hertziano, com esse perfil cíclico periódico, ele pensa assim, o rotor, esse cara é alternativo como eu. Ele é cíclico, periódico, tem caráter de frequência, ele é exatamente igual a mim, corrente alternada. Mal sabe o estator que o rotor é alimentado por corrente contínua, de uma bateria ou de um retificador, e que foi posto em movimento ou por uma turbina ou pelo seu próprio campo magnético girante. Insisto, em circuitos acoplados magneticamente, o importante não é o que o circuito é essencialmente, o importante é como o circuito acoplado a ele o enxerga, né? O vê como essa relatividade entre os dois elementos. Isso é muito importante para a gente, tá ok? Isso é aquela fase preliminar, aquela fase de apresentação, aquela conversa tipo, muito prazer, eu me chamo máquina síncrona, para a gente começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu poderia colocar aquele elenco de equações todas aqui, né, de relação de correspondência, RPM 120F sobre P,
deltinha elétrica igual a P sobre 2, deltinha mecânico, 3 meios de F máximo por cento de alfa menos ômega t, equação de campo girante, a indutância dinâmica, LER cosseno de beta, menos π sobre 2, P sobre 2 ao quadrado, fluxo resultante, estator-rotor, força magnetomotriz rotórica, centro de carga para a equação de conjugado, porque claramente a máquina síncrona vai obedecer a todas elas, mas isso seria necessariamente um espaço de quadro utilizado e eu preciso dele. Tá? E aqui vai uma consideração. O que essa máquina faz em termos sistêmicos é algo inimaginável, que eu espero contarmos essa história ao longo desses nossos encontros com calma, com tranquilidade, mas com muito entusiasmo. Tá? Por isso, então, vamos levar isso com cuidado. Eu não vou tentar colocar preliminarmente aqui, de uma maneira completamente precoce, uma análise em formas de onda e uma análise em diagramas sensoriais, que o risco de não entender é muito grande. Então, o que eu farei? Com calma, como a gente sempre trabalha, nas primeiras aulas relativas a uma máquina em particular, vamos retroceder, vamos dar um passo atrás para dar 13 passos à frente, tá certo? E vamos construir a máquina síncrona gradativamente com os recursos que nós possuímos. Então vamos lá? Eu gosto de imaginar que a máquina síncrona, todo o estudo dela é alicerçado em 3 colunas. As chamadas equações de equilíbrio, ou matriz 3x3, o modelo que essa máquina tem chamado modelo por impedância, que vale para qualquer máquina elétrica, vinde ensaios, vazio e curto-circuito, e aqui não será uma exceção, e um modelo herdado de um livro de um autor de sistemas elétricos de potência, né, chamado de modelo da caixa preta, Black Box, que lá foi utilizado, é claro, para o ambiente de um gerador acoplado no sistema, mas a ideia é boa demais. A sugestão é boa demais para você também não usá-la numa ação motor. Então, 3 pilares importantes: equações de equilíbrio, modelo de impedância e a tal da caixa preta, onde você teria entradas e saídas aqui, condições iniciais e, quem sabe, elementos de resposta. Então, nesse primeiro momento, vamos tentar apresentar esses 3 pilares e definir algumas grandezas nominalmente para a gente poder, então, começar a trabalhar com calma o que essa máquina é e o que ela pode apresentar para a gente. Eu diria: welcome to the top em termos de máquinas elétricas, tá certo? Sem a menor dúvida. Se existe uma sequência natural a ser seguida no estudo de máquinas elétricas, tá certo? Eu que faço estudo no ramo, nessa área, há mais de 37 anos, como técnico, 39, como estudante, 40 e poucos, tá certo? Então, olha só, você começa com a análise dos circuitos magnéticos, apresentação dos parâmetros, fala sobre os circuitos acoplados magneticamente, a seguir você fala sobre transformador, que sem dúvida é a primeira das máquinas, mas não apresenta a conversão eletromecânica. Você dá mais um passo evolutivo, vem o transformador rotativo, que é a máquina de indução, mas ainda com apenas uma fonte de alimentação. Você não tem acesso à corrente de estação. Você dá mais um passo evolutivo, vai para a máquina de corrente contínua, que preserva a questão da conversão eletromecânica, e pela primeira vez você tem acesso à corrente de estação, mas ainda trabalha em termos modulares ou escalares, que é o ambiente ECC, e finalmente chega nas máquinas síncronas. A evolução da evolução das máquinas, da minha modesta maneira de ver. Ela é uma máquina rotativa, ela apresenta a conversão eletromecânica de energia, tem 2 blocos alimentados, você pode controlar a corrente de estação e, naturalmente, essa corrente de estação faculta, olha só, entre outras coisas, olha que coisa inimaginável, uma corrente contínua facultando, entre outras coisas, controle reativo. Essa máquina apresentar, tá certo? Então, apertem os cintos, que tem muita coisa legal para a gente discutir sobre esse equipamento aí ao longo dos nossos encontros, tá bom? Mas vamos em pauta, vamos em frente, vamos lá. Primeira coisa, né? O que seriam essas equações de equilíbrio? Que negócio é esse? Nunca ouvi falar? Ora, vamos começar trabalhando com o que a máquina tem de mais fundamental, os seus circuitos preliminares. E eu vou tentar manter as cores dos pincéis para que possamos fazer essa conexão, essa conectividade entre um ambiente e outro, tá certo? Eu vou falando para vocês o nome das grandezas e você, por favor, nos seus textos, né, nas suas anotações, você propõe uma legenda, porque é muito importante conhecer as grandezas pelo nome, eventualmente, sem a menor dúvida, tá? Vamos começar, por exemplo, com o seu circuito de excitação, com a sua excitatriz. A base, né? Circuito sede de força, magnetomotriz e fluxo fundamental. Vamos a ela? Aliás, eu poderia, por exemplo, começar essa brincadeira escrevendo esse bloco de equações aqui no quadro. Toda e qualquer força magnetomotriz, quem sabe aqui? Toda e qualquer força magnetomotriz é fruto de quem? Do número de disciplinas de enrolamento e pela corrente que passa por ele. Tá? E como consequência imediata disso, a lei de Ohm magnética, que todo fluxo é fruto de quem?
de mandar da força motriz sobre a relutância do circuito de acoplamento. A essência do conceito de indutor, circuito sede de força, magnetomotriz e fluxo básico. Ok? Pois muito bem. Então vamos pegar esse circuito indutor preliminarmente, o nosso campo, a nossa excitatriz, tá? Fonte da nossa corrente de excitação. Eu presumo que ninguém duvida mais de que realmente essa corrente de campo aqui, ela é uma corrente contínua, tá? Não há dúvida com relação a isso. Então ela vem de uma bateria, atenção, olha a trajetória, ela vem de uma bateria, ou de uma associação de baterias, ou de um retificador, e via anéis coletores de escova de grafite, ela penetra no ambiente do rotor, e encontra um circuito lá. Tá? Então, uma corrente, ao passar por um circuito claramente bobinado, significa o quê? Corrente, espiras, surge aqui então a força magnetomotriz do rotor, que nós estamos acostumados a chamar de FR, onde esse R é o R minúsculo, força magnetomotriz do rotor. Se você já quiser fazer uma associação direta dessa grandeza aqui, com aquela que se encontra na equação de torque, você tem todo o meu aval. Você tem todo o meu respaldo, porque é exatamente essa grandeza mesmo. Força magnetomotriz do rotor já explicitamente aqui. Tá legal? Agora, olha que coisa interessante. Não se esqueçam, em circuitos acoplados magneticamente, o importante não é como eu sou, mas como você me enxerga. Não há a menor dúvida que esta força magnetomotriz, ela é contínua, ela é fixa, ela é unidirecional, ela vem de uma bateria, de um retificador, que está inclusive lá fora, que via essa corrente entrando via anéis coletores, se caracterizou em uma força magnetomotriz com o seu número de espiras, tá certo? Que ela é contínua, é inegável, mas se essa máquina se encontra em regime permanente, o que significa isso? Tensão nominal, frequência nominal, velocidade nominal, que no caso dela, nem o RPM a mais, nem o RPM a menos, mais velocidade síncrona, significa o quê? Que essa máquina está em movimento. Se ela está em movimento, olha a minha força magnetomotriz rotórica, fixa, unidirecional. Mas se ela está no ambiente rotórico, na estrutura material rotor, ó, o rotor está em movimento. Então significa o quê? Que esta componente de força magnetomotriz, apesar de originalmente, inequivocamente contínua para o circuito acoplado a ela, ela passa a ter caráter cíclico, periódico, hertziano, e por isso, vista pelo estator, com o qual ela vai se acoplar magneticamente, como uma componente de caráter alternativo, como uma componente de caráter de movimento harmônico simples. Logo, eu posso muito bem admitir ou caracterizar essa grandeza como sendo o quê? Um perfil vetorial. Antes de você, contra-argumentar, Marcos, como é que você propõe grandeza vetorial num ambiente contínuo? O ambiente do rotor é contínuo, mas o rotor estando em movimento, para o circuito que está acoplado magneticamente a ele, o que ele enxerga é uma componente alternativa, uma componente periódica, cíclica, parâmetros clássicos do movimento ondulatório, de uma componente alternativa, senoidal para senoidal. Então, é perfeitamente adequado, sim, em vincular a essa grandeza um perfil vetorial, mesmo por excelência, ela sendo in natura uma componente contínua, é claro. Tá? Tudo aqui se relativiza e não vou deixar de fazer isso agora. Tá? Evidente que vinculado ao aço silício, onde os elementos rotórios estão propostos ou enrolados, tá certo? Olha só, quem tem força motriz tem fluxo, então, naturalmente, completamente vinculado a essa grandeza força magnetomotriz do rotor, o nosso fluxo rotório, né? É aquele mesmo que compôs a questão das indutâncias dinâmicas. Isso, o fluxo do rotor, numa posição beta-graus em relação ao eixo do estator. Tá? Claro que, olha só, se essa corrente é contínua, essa força é contínua, esse fluxo também. Unidirecional, as famosas linhas paralelas equidistantes. Só que ele está no rotor. E essa máquina está sinalizada em regime permanente. O instante de partida de qualquer máquina, e essa aqui não é exceção, o instante de partida de qualquer máquina é um instante transitório, é um caso ultra, hiper, mega particular, e como tal será visto aqui, inclusive nesses nossos estudos. É um assunto que está por vir em breve, tá? Mas no momento adequado. Essa máquina é regime permanente. Se ela está, apesar desse fluxo ser sem dúvida contínuo, ele, em relação ao estator ao qual o rotor se encontra acoplado magneticamente, pode ter muito bem caráter vetorial, porque ele é visto como uma componente alternativa. Tá certo? E nessa linha de raciocínio, tá? Se eu tenho um fluxo alternativo no tempo, a lei de Faraday impera. Eu vou acabar induzindo uma tensão. Em quem, senhores? Eu induzo tensão em quem?
em um circuito magneticamente acoplado a mim. Quem que estará então aqui magneticamente acoplado ao rotor? O estator. Então olha só, eu vou induzir uma FEM, eu vou induzir uma tensão EF, aonde? Tá certo? No ambiente estatório. E como você sabe, e viu inclusive nos dínamos, nos geradores de corrente contínua, mesmo qualquer fluxo contínuo, unidirecional, fixo, em uma máquina rotativa, ele acaba induzindo de fato e de direito uma tensão alternada. O que chama a atenção nessa coluna, toda ela em azul, de grandezas associadas ao campo excitatriz, porque de fato isso, para começar a conversa, alterações de módulo em qualquer uma dessas grandezas só se farão se existir variação dessa corrente aqui. Ou, nessa aqui, se eu variar a frequência, com frequência e velocidade, e essa máquina é síncrona, eu descarto essa hipótese, tá? Então, variações modulares de qualquer uma dessas grandezas, não se esqueçam, só serão permissíveis, aceitáveis, compreensíveis, justificáveis, se, somente se, eu tiver variação dessa corrente. E outro detalhe importante, isso vem de fora da máquina, bateria ou retificador, isso está no ambiente do rotor, isso também, mas essa tensão não. Essa tensão é induzida pelo rotor no ambiente estatórico da máquina. Perfeito? Então, muito prazer. Está aqui a coluna de grandezas associadas ao circuito de excitação, respectivamente, corrente de campo, força magnetomotriz do rotor, fluxo do rotor e força eletromotriz interna da máquina, também chamada de FEM de armadura, induzida na armadura pelo circuito de campo. Ok? Pois muito bem. Acontece que na máquina síncrona, ela não vive apenas circuito de campo, ambiente estático, mas também de circuito de armadura, ambiente rotativo, perdão, mas também de circuito de armadura, que é o ambiente estático que essa máquina apresenta. E na armadura, com certeza, nós trabalhamos com corrente alternada. Então, se o IF de field, campo em inglês, é a simbologia para a corrente de estação, o nosso IA é a simbologia para a corrente de armadura. Tá legal? Aliás, eu vou colocar até um IA minúsculo, para não parecer que o IA maiúsculo seria a fase A. Essa corrente A entende-se como sendo a corrente resultante da composição, né, das três correntes IA, IB e C do circuito estatórico desta máquina. Tá? Essa já nasce alternada por natureza. E claro, como toda boa corrente, no circuito com bobinas, o que eu terei? Forças magnetomotrizes. Então, como eu associei a essa corrente essa grandeza de força magnetomotriz, associada a essa corrente, essa grandeza de força magnetomotriz, claro, se a corrente alternada, essa força naturalmente também será. Tá bom? Nome dessa grandeza, isso é interessante. Olha bem, completando essa sequência de informações e mantendo as cores do pincel para você vincular até informação visual ao ambiente onde a estrutura se encontra, olha bem, a tensão induzida, muito prazer, EF, a tensão induzida, olha quem está aqui, o sinalzinho negativo indicando que se trata de uma taxa de variação, número de espiras do enrolamento envolvido, taxa de variação, mas de qual grandeza? Desse fluxo aqui, ó. Tá legal? Daquele fluxo ali. Sabemos que o fluxo vem da excitatriz e que pela velocidade, pelo movimento relativo, eu induzo tensão no ambiente da armadura. Tá legal? Que é o induzido. Esse sinal diz o quê? Que essa tensão é uma resposta, é uma reação ao movimento relativo, a essa taxa de variação de fluxo. É exatamente por isso, esse perfil de reação e de resposta é que as terminologias ligadas à coluna de armadura, todas elas vêm com o termo reação junto. Então, força magnetomotriz de reação da armadura. Seguramente uma resultante de quem? Girante, centrípeta e constante, do campo girante estatórico. Tá? Como o estator também possui relutâncias no seu circuito magnético, quem tem força magnetomotriz tem fluxo, tá? Φ, RA, fluxo de reação da armadura. Aquele Φ é aquele fluxo estatórico ainda do modelo das indutâncias dinâmicas. O R maiúsculo de reação de armadura para diferenciar do R minúsculo do circuito rotório, tá bom? E como todo bom fluxo que produz uma taxa de variação, uma força eletromotriz de reação da armadura. Naturalmente, uma tensão alternada, porque o fluxo é alternado por natureza. E aqui uma coisa interessante que eu vou deixar até uma perguntinha para responder no próximo módulo, que eu vou cutucar vocês. Olha bem, corrente contínua no rotor, força, fluxo, tensão induzida pelo rotor, pelo campo, na armadura estática da máquina. Penso eu que corrente de armadura, força de reação de armadura, fluxo de armadura, Φ induzida. Por quem? Pela armadura. Aonde? No rotor da máquina, no circuito de campo. Isso é pertinente?
Não esqueçam que esse fluxo aqui é o fluxo girante, tá? Do estator. Componente resultante, girante, centrípeta e constante. Resultado é a componente, tá legal? Então esse fluxo tem módulo constante, mas se movimenta, alterando a sua direção e sentido o tempo inteiro. Não se esqueçam, o estator dessa máquina aqui se parece tremendamente, extremamente equivalente ao estator de um motor de indução, perfeito? Então estou apto a induzir tensão no rotor. Será? O que levou o campo girante de uma máquina de indução a induzir tensões no circuito rotório? Algo chamado velocidade relativa do rotor e do campo girante, ou seja, algo chamado escorregamento, que era o próprio DFI/dt na máquina de indução. Me mostre o escorregamento aqui. Me mostre a velocidade relativa entre a velocidade do eixo e a do campo girante. Não existem. A velocidade do rotor dessa máquina é sincronizada do campo girante. Não existe escorregamento de máquina síncrona. Peraí, então você está querendo dizer para mim que o campo girante estatórico, ele se movimenta relativamente, né, como se o rotor estivesse parado o tempo inteiro em relação a ele? Exato. O rotor e o seu campo magnético, logo o seu número de espiras, seus enrolamentos. Então, olha que coisa interessante, não existindo movimento relativo entre o campo girante e as espiras rotóricas, não existindo escorregamento entre o campo girante e o ambiente rotórico, atenção, em uma máquina síncrona, o estator em regime permanente não induz tensão sobre o rotor. Se o rotor induz tensão na armadura estática, a armadura estática não consegue induzir tensão no rotor. A recíproca é falsa, por quê? Porque não há escorregamento. Então fica a pergunta no ar. Então, para onde é que vai essa tensão induzida? Porque uma coisa é certa, uma grandeza elétrica importante como essa tem que ter endereço. Concordo com os senhores. Mas isso eu vou deixar para responder daqui a pouquinho, não agora. Quero que você pense um pouquinho a respeito disso, tá? Combinado? Então tá aí, muito prazer. Coluna relativa às grandezas de armadura da máquina. Ok? Ok. Senhores, aceito, concordo que não existe um terceiro enrolamento nessa máquina. Ou é campo rotativo ou armadura estática, certo? Mas a proposta, a ideia, o modelo fasorial é muito sugestivo. Ele sugere o quê? Que eu venho e proponho uma soma vetorial entre as respectivas forças magnetomotrizes, fluxos e fens, tá? Como se, a partir dessa soma vetorial, eu produzisse um terceiro enrolamento, um pseudo-enrolamento, de tal maneira que a força magnetomotriz do rotor, somada vetorialmente à força magnetomotriz de reação da armadura, vai me produzir uma força magnetomotriz. Você me pergunta, essa força de fato existe? Não, mas o modelo é bom demais para você não considerar. E quer ver uma coisa? Se a toda força magnetomotriz pressupõe um componente de fluxo, a soma vetorial dessas duas aqui, do fluxo rotórico com o fluxo de reação da armadura, sugere quem? Um fluxo resultante. Atenção para isso. Um fluxo resultante entre estator e rotor. Claro que estaria eletromagneticamente completamente associado à sua eventual força magnetomotriz resultante. E o que me chama a atenção é que ao proceder dessa maneira, com dois fluxos distintos, ó quem está aqui, a soma vetorial de ambos se encaixa perfeitamente no próprio conceito desta grandeza que foi apresentada ainda onde? Ainda na apresentação da equação de conjugado. É ela que está lá, é ele, fluxo resultante estator-rotor. Então, apesar dessa força magnetomotriz resultante não existir de fato, o que ela produziria em termos de acoplamento é sugestivo demais para você simplesmente não considerar essa possibilidade. Mesmo porque, se eu tenho uma soma de forças e de fluxo, naturalmente é uma somatória de tensões, de tal maneira que a somatória vetorial entre a FEM e a F e a RA terá uma tensão que é chamada de tensão terminal, aquilo que sobra da máquina desse embate de tensões internamente. E claro, essa tensão terminal VT estaria associada a quem? Ao fluxo resultante estator-rotor. Então, muito prazer, uma pseudo terceira coluna vinculada a componentes resultantes entre armadura e circuito de campo. Uma máquina síncrona, e olha só, em regime permanente ou até em transitório, ela jamais vai fugir a uma configuração como essa aqui. Tá? Ela se ajusta, ela se relaciona de maneira que, como é que está a tensão terminal? Está fixa? Então em cascata, toda essa relação começa a se ajustar para que você não venha comprometer essa somatória vetorial. Tá? Cadê a matriz 3x3? 9 endereços, 3 de forças magnetomotrizes, 3 de fluxo e 3 de tensões. Quem vê isso aqui
ver naturalmente isso aqui, uma forma ampla, estendida nessa formatação, tá? Então, para o nosso próximo encontro sobre máquina síncrona, é imprescindível que você já tenha, né, um conhecimento prévio dessa relação aqui, sabe que ela não vai fugir em momento algum, que a máquina sempre vai obedecer isso aqui, e principalmente o nome de cada uma dessas grandezas. A outra coisa antes de encerrar, se uma soma vetorial, Marcos, eu podia falar que o F é que o RA mais VT, perfeito, problema nenhum, nada contra dizer. Aí vem uma terceira pessoa, não, eu prefiro que o RA seja F mais VT, perfeito. Ou então, sendo assim, então anarquia, não. Se você pode usar qualquer uma daquelas, ou dessas formatações, por que a minha opção por essa aqui? Porque eu te adianto, desses 9 endereços que constituem essa matriz 3x3, a única grandeza, a única, que sempre é mensurável, em qualquer circunstância, motor ou gerador, em qualquer condição de carga, é quando você pega um voltímetro e coloca nos terminais da máquina. O seu VT sempre é mensurável. E, sinceramente, me parece, no mínimo, inteligente, no mínimo, extremamente seguro, que todo fasorial tenha como ponto de partida uma grandeza que você sempre conhece. Você sempre pode medir. E se o seu voltímetro é razoável, você tem uma precisão bastante significativa na medição de VT. Por isso, eu já te adianto, qual o ângulo de VT? 0 grau, porque o VT será a partir desse instante, aliás, como sempre foi, né, diga de passagem, a nossa grandeza vetorial de referência. Um grande abraço, a máquina foi apresentada, até o próximo encontro nós vamos continuar esse raciocínio aí. Saúde e paz.